Ok, muito bem. Estamos de volta no nosso Além da Notícia de hoje, ao vivo com você. Eu sei, é feriado, mas aqui a gente se dispôs a estar com você ao vivo nesta noite e estamos falando mais uma vez sobre a saúde do homem, aspectos atuais da saúde do homem e este Novembro Azul. Pois bem, estamos aqui com os doutores, nossos convidados desde a semana passada. Temos alguns assuntos importantes, mas já temos também participações de hoje. Obrigado a tanta gente, olha só. Boa noite, meu nome é Sanúbia. Eu e meu esposo Cirlei moramos em Cuité de Mamanguape, Paraíba. Gostaríamos de saber qual a idade ideal para fazer o exame da próstata. Só o exame de sangue é suficiente ou é preciso fazer exame de toque? É também importante sempre nessas ocasiões trazermos essas informações que são sempre basilares, todavia o questionamento é muito atual sempre, né, doutor? Existem protocolos e diretrizes europeus, americanos e que o Brasil segue e que hoje está vigente na nossa condição de estratégia, começar esse check-up aos 50 anos de idade. O homem deve iniciar esse cuidado com o PSA e o exame local da próstata. Já comentamos que o PSA isoladamente ele não é capaz de dar segurança no diagnóstico. Exige-se que ele seja complementado com o exame local a partir dos 50 anos. E existem situações onde esse check-up deve ser antecipado. É onde a genética na família pesa muito. Se na genética familiar existem casos de homens, de pai, irmão com câncer de próstata, esse indivíduo deve começar aos 45 anos ou até antes. A raça negra. Né? A população negra que tem uma incidência maior e com tumores mais agressivos deve ter uma atenção especial nessa questão. Em tese, a grande maioria da população deve iniciar seu check-up aos 50, mas existem essas observações a serem feitas. Mas aproveitando essa pergunta que veio lá do Nordeste, será que na cidade de Cuité, esses nossos telespectadores que estão nos ouvindo, será que esse homem principalmente, se ele se preocupar e se ele quiser realmente seguir o que o doutor Zé Carlos acabou de fazer, será que ele vai ter a condição? Ele tem um urologista, ele tem uma ecografia, ele tem um laboratório para fazer o PSA? Atenção básica, na ou unidade ele básica de terá saúde. que se deslocar para uma cidade maior? Esse é o nosso a grande questão, né? Os locais mais distantes do Brasil que estão realmente desassistidos. Muito bem, olha, muito bom programa, sério, ainda existe, fico orgulhoso por isso, muito bom programa e sério, fico orgulhoso por isso, acho que ainda temos solução. Parabéns ao apresentador, muito bom, e aos médicos excelentes. Vou falar de mim. Fui fazer um PSA no particular, vou pegar resultado amanhã, fiz um ultrassom da próstata, da parte renal, próstata alterada, só que fiquei aborrecido com o aparecimento de cistos nos meus rins. Vou levar os exames para o médico olhar no dia 23/11. O caminho que fiz é o correto? O caminho é o correto. Correto. É o correto. Geralmente ele não deve se preocupar muito com esses cistos, né? Os cistos renais são entidades benignas e que devem ser acompanhados de forma bastante, vamos dizer, conservadora. Eles não são... Os cistos simples de rim, eles são tranquilos no sentido de acompanhamento. Existem cistos complexos que devem ser acompanhados ou até devemos partir para exames mais sofisticados como a tomografia. No caso dele, cisto simples deve ser somente acompanhado. E ele fez sim o caminho correto, fez o PSA, vai regressar ao especialista para complementar esse seu check-up, possivelmente com o exame local da próstata, e ter a sua condição, a sua orientação de acordo com o que se obtiver de dados. E essa é a finalidade nossa aqui desses dois programas. Se todos os que estão nos ouvindo, principalmente as mulheres, viu, Ronaldo? As mulheres é que tem que marcar o urologista do seu marido. Ele não vai. Você tem que marcar e levá-lo. A minha fez pressão, porque o homem não vai. Então é preciso que esse caminho seja seguido. Se a gente conseguir que pelo menos todos os nossos telespectadores fiquem atentos para esses detalhes, já valeu nossa vinda aqui e muito. Doutor José Carlos, eu quero aqui unir duas perguntas. Uma do José Carlos Oliveira. Seu xará. Ele diz assim: eu quando defeco, tudo sangra. Quando estou com dor de barriga, também sangra. E aí eu uno essa pergunta a esta aqui. Eu sou Ricardo de Maceió. Quero dos senhores médicos saber se podemos sentir alguns sintomas de câncer de próstata sem ir ao médico. São duas perguntas muito importantes. Muito importantes. A primeira sobre o sangramento retal,
Muita gente confunde, o Ronaldo, sobre próstata, porque nós temos uma especialidade que é a proctologia. Proctologia é o médico formado em cirurgia geral e que se especializa em proctologia e que cuida das doenças anorretais e cuida das doenças do intestino grosso, dentre elas o câncer intestinal. As hemorroidas, as entidades, fissuras, fístulas anais, elas podem desdobrar em sangramento, ou com o indivíduo na hora da evacuação, ou mesmo independente. Então, esse sangramento retal, na ocasião que esse indivíduo evacua, é um território diferente da urologia. Ele deve procurar assistência proctológica, né? Porque às vezes confunde-se próstata com proctologista. Né? Próstata é o urologista que cuida. As doenças anorretais intestinais é o proctologista. Ele tem estrutura, ele tem endoscópios, ele faz avaliações de todo o intestino grosso e pode gerar essa condição de diagnóstico precoce. Ele não falou a idade, né, Zé Carlos? Mas provavelmente, da mesma forma que os 50 anos é o ponto limite para você começar a sua prevenção da próstata, também na proctologia, na cirurgia do aparelho digestivo, a colonoscopia, que é o exame, que é uma endoscopia por baixo, né? Que vê todo o intestino, que vê inclusive esse sangramento que o nosso telespectador citou, sela o diagnóstico, fecha o diagnóstico. Se é uma coisa simples, como hemorroida, que ele falou, uma fissura, pólipo, né? um pólipo, que ele vai lesão, remover, que é uma lesão pré-cancerosa, ele tem que tirar. E se for realmente um pólipo, ele tem que fazer todo ano, porque ele pode recidivar, pode aparecer novamente. Mas, enfim, é a prevenção. É isso que a gente quer insistir. E a outra questão foi sobre essa do sangramento, e tinha uma outra pergunta. Se existem sintomas para o câncer de próstata? Não próstata. há sintomas. Esse é o inimigo. O grande problema, isso eu posso estender para todo tipo de câncer. É um câncer de laringe, um câncer de estômago, um câncer de intestino. Muitas vezes eles vão evoluir, eles têm um ciclo, uma história natural da doença, eles vão evoluir de forma relativamente lenta, sem sintomatologia alguma. Silencioso. Eles podem, muitas vezes, na grande maioria das vezes, dar sintomas numa fase final. Quer dizer, o indivíduo que urina mal, o indivíduo que urina sangue, o indivíduo que urina de uma forma alterada ou que tem algum desconforto, ele muito provavelmente não, assim em tese, ele terá uma hiperplasia prostática benigna, que é uma entidade totalmente diferente do câncer. O câncer, propriamente dito, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não gera qualquer sintomatologia. Então, nós não podemos esperar os sintomas chegarem. Os sintomas chegando, e se eu vou procurar uma assistência com o sintoma, com certeza esse diagnóstico será tardio. O mesmo se aplica... E daí a importância de se observar justamente a orientação a partir das 50 anos de idade, Sim. de se observar essas informações necessárias e se seguir aquele roteiro padrão, independente de estar sentindo qualquer coisa. E por capricho, a sintomatologia na parte urinária, na questão urinária e próstata, é de uma entidade benigna, que é um aumento benigno da próstata que todo homem, a partir dos seus 40 anos, terá. Esse aumento faz parte do processo de envelhecimento. Então, esse gera sintomas e leva o paciente ao médico. Esse ele vai. Mas o câncer, na grande maioria das vezes, não. Muito bem. Tem mais questões aqui. Boa noite, meu nome é Rafael e gostaria de saber se existe possibilidade de desenvolver câncer de próstata pelo fato de eu usar diariamente o medicamento finasterida 1 mg para o controle da minha calvície. Muito obrigado, fiquem com Deus. Eu uno aqui a essa pergunta, outra. Qualquer outra coisa pode gerar o câncer de próstata? Qualquer medicamento, uso de algo? Não. Não tem trabalho. O que está associado à gênese do câncer são hábitos alimentares. Fumo. O aumento abusivo da ingestão de carne vermelha. Isso é importante citar, por exemplo, o oriental, que tem a menor taxa de incidência de câncer no mundo, ele tem na sua base alimentar a proteína vegetal, né, e pouca proteína animal. O consumo de carne vermelha é pequeno. Então, o que acontece? Esse indivíduo sai do Japão ou da China e vai para os Estados Unidos, a incidência dele aumenta como a do americano.
Aí é a questão da gordura animal e a proteína animal, simbolizada aí pela carne vermelha. O uso abusivo, eu estou dizendo. Isso é o que se tem em termos de ciência, em termos de vínculo com o câncer. Medicamentos, desconheço algum medicamento que gere o câncer. Existe sim a reposição hormonal, que se houver célula cancerosa, o uso da testosterona em homem pode aumentar a proliferação celular. Isso não significa que a testosterona em homem gere o câncer. Ele vai facilitar a proliferação de um câncer pré-existente. A finasterida é uma medicação que nessa dose de 1 miligrama para o cabelo não tem nenhuma influência, nenhum tipo de ação deletéria na gênese do câncer prostático. Mas eu vou fazer uma brincadeira com o nosso telespectador. Pois não, doutor. Tem um Adir. remédio que ele vai tomar no local, em substituição, que é um chá natural para evitar calvície. É um chá PEL. Né? Se ele está com problema de calvície, ele bota um chá PEL, faz como eu, e esconde a calvície. Né? Não haverá nenhum efeito colateral. Se estiver incomodando muito, sem efeito colateral. É uma brincadeira. Olha, um abraço aqui para o José, lá de Cubatão. José, a sua pergunta já foi respondida aqui, imagino que você já ouviu, com certeza. Tenho aqui uma pergunta agora de Carlos Alberto, ele é do Rio de Janeiro. Olá, Carlos Alberto, tem 67 anos, faço exames preventivos anualmente, exames de sangue, ultrassonografia da próstata, resultado normal. Faço exame de toque, mas às vezes o médico fala que não precisa porque está tudo bem. Bom, eu pergunto, não precisa fazer mais? Eu fico preocupado. A preocupação dele procede. O paciente que é conhecido do seu médico, que é acompanhado anualmente e, obviamente, não é um desconhecido mais, ele já tem um histórico, né, na relação com o seu urologista. Seu urologista já tem a condição de analisar a evolução desse PSA ao longo do tempo, já examinou várias vezes a sua próstata, eventualmente ele pode abrir mão da anualidade, né? da periodicidade rigorosa de um ano desse exame. Mas, em prol da segurança e da condição que cada paciente tem, é sempre recomendável que esse paciente tenha condições de ser examinado. Eu prefiro pecar por excesso. Né? Muito bem, olha, pessoas aqui complementando sobre a reflexão inicial que vocês dois nos fizeram, nos contemplaram sobre a questão da saúde no país. Ronaldo, fico feliz em saber que ainda existem iniciativas que podem nos ajudar, parabéns. E aí perguntando qual a frequência dos exames, no caso dos exames para a próstata. Para a próstata, normalmente após 50 anos, esse exame deve ser feito anualmente. E olha, importante citar, porque isso chama-se rastreamento oportunístico, Ronaldo. É um rastreamento que se faz com a oportunidade desse paciente quando ele vai à consulta. Isso não é rastreamento populacional que praticamente obriga toda a população a fazer. Isso é uma orientação que é feita com a anuência do paciente. Isso a partir de 1990, e é bom citar isso para dissipar qualquer dúvida, a Sociedade Americana de Câncer divulgou a redução da mortalidade do câncer de próstata após o advento do PSA e do toque. A partir de 1990, essa linha de mortalidade foi declinando e hoje com a redução de 50% de mortes após a instituição desse check-up. Então, esse exame, ele muda a condição, a expectativa e o risco desse paciente morrer de câncer de próstata. Olha, o programa de hoje é para os homens, mas que bom que as mulheres estão acompanhando. Sem vocês, a gente não se cuida, hein? Atenção para isso. Mas vamos lá. Me chamo Ana Paula e a Ana Paula diz assim, já operei uma fístula anal há 5 anos. Corre o risco de voltar? Ela está aqui perguntando. Doutor, e aqui eu faço uma outra pergunta. Pois não, doutor? A fístula ou fissura anal, ela está muito ligada a hábitos de alimentação. Geralmente a fissura, que é tipo uma rachadura na região anal, ela ocorre em pacientes que têm dificuldade de evacuação, prisão de ventre, né, chamado de forma comum. Ou seja, é uma mudança de hábito alimentar para que o ato de você evacuar seja natural. Fezes pastosas, as fezes mais endurecidas levam a um traumatismo da região perianal e pode provocar. Se ela já foi operada e o médico, provavelmente, ou um cirurgião ou um proctologista, não a orientou,
preocupar com relação à dieta. Com certeza rica em orientou fibras. e ela... É provável que tenha orientado, ela não terá novamente a fissura. Muito bem, olha, tem aqui agora, lá de Vila Velha, o Roberto, ele diz assim, doutor, coxidinia tem a ver com próstata, pois tenho sentido dores na região das nádegas. Coxidínia é dor no cóccix. Não, normalmente essas dores não têm relação com a próstata. Aí tá mais O relacionado. que nós temos é a prostatite aguda. A prostatite aguda cursa com a dor em baixo ventre, na região inferior do abdômen, e normalmente é uma dor perineal ou às vezes uma dor lombar. Mas vem com outros sintomas, tipo queda do estado geral, febre, infecção, detectada pelo hemograma. Quer dizer, essa dor crônica óssea, né, localizada, normalmente não tem relação alguma com a próstata. Ele não falou também se sofreu algum trauma, que é comum os pacientes, as pessoas que sofrem queda sentado, de ter uma fratura do cóccix, e ele isso pode ter desenvolver um cronificador. processo de dor crônica. Muito bem, eu peço perdão pela pronúncia, porque de fato se constata que eu não tenho nenhuma familiaridade com o tema. Nós vamos para o nosso próximo intervalo, daqui a pouquinho voltaremos com o último bloco do Além da Notícia de hoje. Continue mandando sua questão, sua pergunta, a gente volta já.